Bora! Vamos lá! É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Live número 30 começando. Vamos que vamos. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. 8h31 da manhã, terça-feira. Vamos nessa. Vamos começar aqui nosso bate-papo de fundos imobiliários, trazer ali o que tá rolando, trazer um pouco de conteúdo. Vamos nessa, galera. Então é isso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. O grande Wagner já tá aí na área. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora! Galera, ontem gravei um vídeo, gravei uma sequência de vídeos, né, já para soltar na semana aí lá no meu canal, aqui no meu canal do YouTube. E aí ontem eu fiz um vídeo comparando dois fundos de galpão, o XPLG e o BTLG. Cara, me surpreendeu demais o volume de negociação do BTLG11, tá? Cara, BTLG11, só para vocês verem, Ó, Wagner, bom dia, meu assessor. Tamo junto, meu irmão. Cara, o BTLG, ele tá com volume diário de negociação na ordem de uns 20 milhões de reais. É muita coisa. É muita coisa. Ontem a gente estava falando aí sobre Fiagros e tudo mais. A gente trouxe lá o EGAF, tá? Eu até fiz um vídeo comentando, fiz um vídeo que vai ao ar hoje sobre Fiagros, meio-dia. E aí eu tava falando sobre o EGAF. O EGAF, ele tem ali uma liquidez diária na casa de uns 700 mil reais. E aí você vai para o BTLG, uma liquidez de 20 milhões. Por que liquidez é um parâmetro importante, tá? Eu acho válido comentar, muita gente, não vejo muita gente falar sobre, mas por que eu acho importante comentar sobre liquidez? Pensa o seguinte, quando você vai comprar um fundo imobiliário, quando você vai fazer exposição em bolsa, que seja fundo, ação, vamos olhar para fundo, mas porque a ação, o volume de negociação de ação chega da casa de bilhão, em alguns casos, Petrobras, por exemplo. Vamos olhar para os fundos. Quando a gente está pensando numa carteira de fundo imobiliário, o foco que a gente vai ter, ou deveria ter, é longo prazo. Então, cara, eu estou comprando aqui esse fundo, estou montando essa carteira de fundos pensando no longo prazo, pensando justamente em manter essa carteira por bastante tempo, crescer essa carteira para me gerar mais dividendos. Essa é a lógica. Só que, cara, por condições de mercado, a gente pode ter uma valorização muito forte do ativo, a gente pode ter perda de fundamento, as coisas podem mudar, tá? O Wagner falou aí do XPML, falo depois, tá? Pode deixar que eu falo. Bom ponto, inclusive. Então, qual que é o ponto, galera? A gente tem aqui condições que podem jogar o preço muito lá para cima ou o preço muito lá para baixo, tá? Então, por exemplo, fundo tá ali valorizando pra caramba no mercado. Cara, você pode ter como ele valorizou, o percentual de participação dele na carteira acabou ficando muito significativo. Então a gente vai, vende, rebalanceia e aloca numa outra posição. Na outra ponta, a gente pode ter um fundo que perdeu qualidade, perdeu fundamento, e aí você não quer mais, você vê que não tem mais sentido permanecer com aquela posição e você decide vender. É aí que a liquidez entra. Tá? Nesse momento de você transacionar, nesse momento de você vender as suas cotas. Se você tem um fundo com pouco volume de negociação diária, você vai ter mais dificuldade para entrar ou sair, a gente está falando aqui de saída, nessas posições. Tá? Então é importante que o fundo tenha uma liquidez interessante, tenha uma boa base de cotistas, para que você não consiga, para que você não tenha essa dificuldade de sair quando você quiser sair, ou quiser entrar quando você quiser entrar. Beleza? Então, por isso que a liquidez importa. Eu gosto de colocar como parâmetro por volta de 1 milhão de liquidez diária, tá? 1 milhão de liquidez diária. No caso aqui do BTLG, a gente está com uma liquidez aí da ordem de 20 milhões. Quando a gente pega o XPLG, que foi o fundo que eu comparei aqui, a gente tem uma liquidez menor,
Tá? A gente tem uma liquidez da ordem de 5,5 milhões. Mas ainda assim, olha para o volume de negociação. 5 milhões de reais por dia. Cara, isso é facilmente uma cobertura na Zona Sul do Rio. 5 milhões, 20 milhões de reais, cara, uma cobertura num bairro super nobre aqui em São Paulo. Então, para você ver o nível de negociação. O EGAF, que eu falei ontem, a gente falou muito de Fiagros ontem, o EGAF, ele tem ali um volume de mais ou menos 700 mil reais, 720 mil reais. Existem outros Fiagros que têm um volume menor ainda de negociação. Então, liquidez é algo que importa. Liquidez e base de cotistas são dois parâmetros que importam quando a gente está analisando um fundo imobiliário. É importante você entrar em fundos que têm um bom volume de negociação, porque se você precisar transacionar, você consegue. Beleza? Então é de extrema importância. Vai olhar dividend yield, vai olhar patrimônio, vai olhar o relatório, mas também olha para a liquidez, tá? Porque a liquidez você vai sentir na hora de você vender. Se você não tiver um bom volume de negociação, você acaba tendo dificuldade para vender. Um fundo que acabou valorizando bastante, que acabou aumentando bastante a liquidez, foi o Galg. Antigo Galg, que agora é Gari, tá? A liquidez do Galg, na época, ela vinha rodando ali na casa de 700, 800, às vezes batia até uns 900 mil reais, tá? Agora, o Gari 11, ele bate facilmente ali 4, 5 milhões de liquidez diária. Então, o fundo saiu de um patamar ali de 800, 900 mil para um patamar de 4, 5 milhões. Então, você tem muito mais volume de negociação acontecendo. Então, isso para um investidor é muito positivo. Quando você tem um bom volume de negociação, você consegue transacionar a qualquer momento. Beleza? Vamos responder essa pergunta aqui do Wagner. Ó, valor da subscrição do XPML. Pode falar? Vamos lá. XPML é um fundo que está fazendo emissão de novas cotas. Tá? A gente já falou, já fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube. A gente já falou sobre essa subscrição também em outras lives aqui. Mas vamos lá. Tá? Inclusive até fiz um story ontem falando sobre isso. Né? Falei de 2 clientes, obviamente não falei os nomes, mas falei o caso de 2 clientes, um que estava com preço médio a 101 e um que estava com preço médio a 114 e pouco. E aí, como que a subscrição seria diferente para esses 2 caras? Então vamos lá, galera. XPML está fazendo captação de dinheiro novo, fazendo uma emissão de 1,6 bilhão de reais. Tá? O fundo anunciou uma aquisição bem relevante. Ele anunciou a compra de participação em 6 shoppings pelo Brasil, 4 em São Paulo, 1 no Rio e 1 em Goiás. Tá? Uma transação ali de mais ou menos 1,8 bilhão. Beleza? E aí, o fundo está fazendo captação de dinheiro novo. A nova cota está vindo a R$ 112 com R$ 3,97 de custo, R$ 3,97 de taxa. Então, a nova cota está vindo a R$ 115,97. Tá? Logo no início ali do período de subscrição, a gente estava com o preço de nova cota e o preço de mercado, eles estavam muito próximos. Então a gente tinha 115,97 na nova cota e no mercado estava 116,10, algo nesse tipo, estava muito próximo. Agora a gente já começa a ver um preço de mercado subindo mais. Então a gente já vê aqui, no momento que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando aqui com vocês, o preço do mercado está 116,56. Então a gente já tem ali, já começa a ter uma margem maior em relação à nova cota. O que é fato? A gente está com uma emissão realmente mais cara em relação à última emissão que a gente teve. A gente teve uma emissão a 112,95, a última do XPML, agora a 115,97. De fato, é uma emissão mais cara, muito puxado pela taxa, mas a gente ainda tem um preço abaixo do preço de mercado. E essa é uma emissão, já falei aqui e falo até para cliente, essa é uma emissão que já está com dinheiro carimbado. O dinheiro já vai para a aquisição dos imóveis. O destino já está carimbado, ele já está definido. Não é uma emissão que está sendo feita, a gente
vai usar ali nos ativos que atendem o regulamento. Não, isso aqui já está carimbado, olha, para pagar lá a aquisição que a gente fez, papapá, é isso, o dinheiro já tem destino certo, tá? E assim, o fundo está fazendo uma emissão um preço ainda interessante, o preço abaixo do preço de mercado, tá? E já está carimbado o destino. Qual que é o ponto? E aí eu vou linkar com o que eu falei ontem no Story. Cara, avalia como é que está o preço médio da sua carteira, avalia como é que está a participação do setor de shopping na sua carteira, tá? Qual que é o ponto? E aí eu vou falar lá dos 2 clientes que eu tive ontem, a mesma situação, subscrição aqui do XPML. Um estava com preço médio na casa ali de 114, quase 115 reais. Então essa emissão a 115,97 para ele vai ser diferente, tá? Praticamente diferente. Vai subir um pouquinho o preço médio, mas já está muito empatado com o que ele já tem. Então até vai fazer sentido essa subscrição. Agora, para o cara que está com preço médio a 101, essa subscrição já vai subir muito o preço médio. É claro, a gente fala muito para não ancorar a compra no preço médio, ancorar sempre no preço teto. Se a gente ainda tem margem, a gente pode comprar. Mas se a gente joga muito lá em cima o preço da compra, o preço médio ele vai subir, não vai ter jeito. E aí a rentabilidade que a carteira, que você vai observar na carteira, ela vai ficar menor. E aí quando o mercado virar, porque o mercado vira, o mercado é cíclico, quando o mercado virar, se o preço do mercado for para baixo do preço médio, você já começa a ter uma percepção negativa da carteira. Aí é que está o ponto. Então, legal, a gente tem uma subscrição num preço abaixo do preço de mercado, mas aí cada caso é um caso, cada cliente vai ter uma especificidade. Tem cliente que está com preço médio quase que empatado com o preço da nova cota, então pode fazer sentido. Obviamente, se ele não tiver muito mais exposição em shopping, vai fazer sentido. Se o cliente está com preço médio muito mais baixo do que o preço da cota nova, aí já não sei se faz tanto sentido assim entrar, para também não esticar muito o preço médio do cliente, tá? Então, é um baita fundo, é uma emissão realmente muito grande. O fundo captou 1 bi na última, está captando agora 1,6, vai se tornar o maior fundo de shopping da bolsa. Mas de fato, quando você compara, é uma emissão mais cara, o preço do mercado estava empatado, agora está dando uma descolada. Então, não é uma oportunidade tão clara assim, depende muito da carteira do investidor, tá? Pode ser uma oportunidade para alguns, para outros nem tanto assim, não vai ser tão atrativo, tá? Então, é bem realmente de acordo com a carteira do cliente. E é como a gente fala, né? Não existe o melhor investimento para todo mundo, né? Não tem essa. A gente tem ali, cada carteira tá de um jeito, cada carteira ela tem uma especificidade, tá? Então, nesse caso, pode fazer sentido a subscrição para um, mas não pode fazer para outro. E assim a gente vai. Beleza? Então, sobre o XPML, era isso. Tranquilo? Tudo claro? Boa! Vamos nessa. Mas é evidente que é uma baita emissão. Fundo gigante. Fazendo uma baita emissão. Maravilha! Galera, mudando agora um pouquinho de tijolo para papel. Tá, a gente tem essa notícia aqui sobre o VRTA. VRTA aumentou aí os dividendos que serão pagos, tá? O fundo aumentou aí 5 centavos em relação ao mês passado, tá? O fundo vai pagar aí em abril 90 centavos por cota, em março ele pagou 85, beleza? O pagamento aí vai ser feito no dia 15 de abril. Galera, qual que é o ponto aqui, tá? Por que a gente começa a ver aí fundos de papel aumentando dividendo? Inflação. Vamos lembrar o seguinte, VRTA ele é um fundo de papel majoritariamente exposto em inflação. Então, dentro da carteira, dentro do dividendo ali, eu vou ter uma parcela de correção monetária, que vai ser justamente o repasse
da inflação de um mês antes, de 2 meses antes, e pode ser até de 3 meses antes. A gente vai ter uma combinação dessas inflações ali na correção monetária. Então, por isso que eu falo, o fundo de papel é um fundo bacana para te dar um repasse mensal da inflação no dividendo. Então você tem ali algo que está te entregando um retorno corrigido pela inflação com mais dinamismo do que um fundo de tijolo. Então, o que a gente tem? Inflação começa a subir, a gente tem correção monetária maior, dividendos maiores. Da mesma forma, se a inflação começa a mergulhar, começa a cair, correção monetária menor, dividendos menores. Então, se a carteira está exposta majoritariamente em inflação e inflação sobe, o dividendo vai subir. Se a carteira está majoritariamente exposta em inflação, inflação cai, o dividendo vai cair. E aí é que entra a questão da queda do dividendo. Tá, o dividendo está caindo por qual motivo? O fundo está tomando inadimplência, como é o caso de um DEVA, de um HCTR, de um TORD, ou ele está tomando, na verdade, é uma correção monetária menor por causa do indexador. Isso acaba gerando uma distorção no mercado. Você tem um fundo que a princípio está rodando bem, está pagando menos dividendos porque o IPCA, o indexador, está em queda, só que daí o mercado já está precificando um cenário positivo para esse fundo. Então isso acaba abrindo uma oportunidade para você entrar mais barato. Beleza? Onde é que você vai descobrir se o fundo está tendo queda no dividendo por indexador ou por conta de inadimplência? Relatório gerencial. Por exemplo, o relatório da RBRR, ele coloca isso logo nos primeiros parágrafos. Olha, a carteira do fundo está 100% adimplente. E é um fundo também. Tem uma exposição em CDI, cerca de uns 10, 15% em CDI, a maior parte é IPCA. Então, se eu tenho queda da inflação, queda do IPCA, eu vou ter dividendo menor. E isso acaba impactando a expectativa que o mercado coloca no fundo e isso acaba fazendo com que haja uma distorção no preço. O preço acaba ficando mais baixo, o PVP fica mais baixo. E aí você pode ter uma oportunidade de entrar no fundo que está bem, que está saudável, que está rodando, só que está pagando menos dividendo por causa da inflação. Tão simples quanto isso. Beleza? Então, a gente vai começar a ver dividendos maiores em fundos de papel, principalmente aqueles postos em inflação, porque a gente nos últimos meses teve uma alta razoável de inflação. Quer ver uma coisa? Vou mostrar aqui o relatório gerencial do HCTR. Fiz um vídeo sobre ele ontem, inclusive. Vai ao ar essa semana aqui. Ó, vamos pegar aqui o HCTR. Vamos mostrar aqui o HCTR e vou mostrar aqui o relatório gerencial. Ó, vamos pegar o relatório mais recente, que saiu no feriado, inclusive, saiu dia 29. Ó, vamos lá. Então, ó, vou abrir aqui o relatório gerencial para vocês verem do HCTR. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Boa. Ó. Tá vendo? Aqui na segunda linha eu tenho a parcela de correção monetária. Novembro. Aí dezembro a gente teve uma correção menor. Aí janeiro uma correção maior. Fevereiro uma correção maior. Beleza? Então, ó, tá vendo? É exatamente esse comportamento aqui que a gente tá vendo. Correção monetária ficando mais alta, porque a inflação nesses outros meses ela foi maior. Então, se eu tenho uma carteira majoritariamente exposta em inflação, como é o caso aqui do HCTR, ó, 90% da carteira está em IPCA, e aí o meu IPCA ele vai subindo, eu vou ter uma correção monetária maior, e isso acaba gerando um dividendo maior também. Beleza? Então, é assim que funciona essa dinâmica do indexador na carteira de papel. Da mesma forma, Selic começa a cair, Fiagro, por exemplo, a maior parte dos Fiagros estão com exposição em CDI, natural que o dividendo caia, porque a carteira está mais exposta no indexador que está em queda. Então, você vê ali, quando a gente estava com Selic mais alta, fundos ali atrelados a CDI pagando dividendo lá em cima. À medida que a gente começa a ter uma redução da Selic, o dividendo vem caindo. Mostrei isso no EGAF ontem. O quanto que ele pagava de dividendos no início de 2023 e o quanto que ele fechou o ano pagando. Justamente por causa disso. A gente tem ali um dividendo menor por causa do indexador. Beleza? Simples assim. Tão simples quanto isso. Beleza? Então, o indexador ele influencia o dividendo.
E aí é importante você olhar, o dividendo está caindo por causa do indexador ou ele está caindo porque o fundo está tomando inadimplência. Se o fundo está tomando inadimplência, aí é um ponto de atenção, é melhor você evitar. Agora, se o fundo está saudável, pode ser ali até uma oportunidade de você comprar mais barato. Beleza? É a forma como eu tenho trabalhado com os meus clientes de assessoria aqui na XP. Beleza? Inclusive, quem tiver interesse na assessoria, quem está aqui no Instagram, pode me chamar no direct, apresento a assessoria. Se fizer sentido, a gente avança aqui na XP. Quem está na gravação do YouTube, o link do Instagram está aqui na descrição do vídeo. Pode me mandar uma mensagem, a gente marca uma reunião. Se fizer sentido, a gente avança para a assessoria também. Beleza? Show de bola, galera. Então falamos aqui do VRTA. E aí, para fechar, carteira de fundos, BTG seleciona 18 fundos que prometem decolar em abril. Né? A carteira voltada aí para ganho de capital. Galera, então deixa eu já mostrar aqui para vocês as recomendações da carteira do BTG. Beleza? Então aqui, ó. A gente tem o BTCI, que é um fundo de papel da casa, 9% aqui. KNCR, CPTS, KNSC, Canip, ele é um fundo para investidor qualificado, então não é todo investidor que pode entrar nesse cara. Tá? A gente tem o Clean, que se eu não me engano ele é um fundo de papel também. RBRR, a gente falou também, fundo de papel. VILG, fundo de galpão. BRCO galpão, tá? BRCO é um fundo que está rodando ali com uma vacância de 10%, mas tem uma alavancagem muito baixa, imóveis bem localizados. É um fundo que roda bem redondinho. BTLG, fundo da própria casa. HGLG, tá? Fundo também com muita robustez. A gente já falou sobre o HGLG aqui. O fundo tem queimado caixa com bastante frequência para manter o dividendo em 1,10, então é um ponto de atenção. RBRP é um fundo de laje corporativa, tá com uma vacância ali da ordem de 25% a 30%, tá? É um fundo que tem um potencial de valorizar caso haja novas locações, mas é um fundo que deu uma estagnada no momento. BRCR, fundo de laje corporativa da casa, está com uma proposta ali de venda de 5 imóveis para reduzir a alavancagem e isso acaba melhorando o dividendo. JSRE, fundo do Safra, também de laje corporativa, um fundo que roda ali com uma certa robustez. PVBI, fundo bem interessante de laje corporativa, tá? Fundo que está exposto em imóveis premium aí por São Paulo. XPML, fundo de shopping. VISC, fundo de shopping. HFOF é um fundo de fundo que tem majoritariamente exposição em tijolo. Então, para aquele investidor ali que está começando, quer ter uma carteira diversificada, o HFOF ele vai dar mais exposição em tijolo. RBRF também vai dar mais exposição em tijolo. E é um fundo que você também pode olhar pelo PVP para dizer se está barato ou caro. E o TRXF, fundo de renda urbana, que inclusive está fazendo captação de 250 milhões. Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, BTCI, tá? Que é o fundo aqui, um dos fundos que está com a maior exposição, e é um fundo da casa. Tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que está o PVP do BTCI. PVP de 0,99. Então, cara, desconto muito pequeno aqui. Tá? Esse fundo já esteve mais descontado no mercado. Foi um fundo que eu trabalhei com alguns clientes na assessoria. Tem alguns clientes meus que têm o BTCI na carteira, mas na época que ele estava com um desconto um pouco melhor. Tá? Agora PVP de 0,99, tá, ele ainda tem um desconto, tá? Até porque o PVP está abaixo de 1, mas não é um desconto tão significativo assim, tá? Você tem menos margem de segurança. E o que é legal do BTCI é justamente a questão ali dele ter uma exposição balanceada entre IPCA e CDI. Então ele tem uma carteira balanceada de ativo, tá? Então ele tem uma carteira que tem uma ponta em CDI, mais ou menos 27% aqui, tá? E 69% ali da carteira está em IPCA, tá? Ele tem uma exposição balanceada, tá vendo? Ele tem a maior parte da carteira em IPCA, mas ele tem uma ponta em CDI. Então isso acaba dando uma suavidade aqui no dividendo, tá? A maior parte da carteira está na região sudeste, maior exposição aqui em logística. Então essa exposição balanceada ali de alguns fundos imobiliários de papel, ela acaba suavizando mais
o dividendo, tá? Então, galera, vamos pegar um outro case aqui. Vamos pegar KNCR, por exemplo. Dá uma olhadinha aqui. KNCR, como é que tá o PVP? KNCR está com PVP de 1,01. Ou seja, você já está comprando um fundo de papel acima do seu valor justo. É como se você comprasse uma dívida de 100 mil a 101 mil reais. Não faz muito sentido. Então, é claro, aqui a ideia da carteira é ser uma carteira com potencial de ganho de capital. Então, é uma carteira que tem ali um potencial para subir, um potencial para valorizar. É fato. Mas, quando você compra um fundo de papel num PVP acima de 1, você está pagando mais caro. Beleza, pode subir mais, pode valorizar, pode bater PVP de 1,02, 1,05, 1,07, como é o caso do MXRF. Mas e quando o mercado virar? Você comprou num preço mais caro, e se o mercado virar? Teu preço médio ficou lá em cima e o mercado está aqui embaixo. Então, galera, PVP para fundo de papel funciona bem, para Fiagro exposto em crédito funciona bem, para fundo de fundo funciona bem. Não funciona bem para fundo de tijolo. Então, comprar fundo de crédito com PVP acima de 1, tem potencial de valorizar. De fato, tem potencial de valorizar. Mas e se não valorizar? E se o mercado virar, começar a cair? Tudo bem, pode estar caindo não por perda de fundamento, mas por causa de mercado mesmo. Mas e se cair? E aí, como é que fica? Você pagou mais caro do que valia aquele papel. E o papel é marcado a mercado. E aí? Então, não faz muito sentido você comprar num PVP acima de 1 quando a gente está falando desses segmentos. Tá? Então, legal. É uma carteira feita por analistas aqui, os caras estudam isso. Porém, é importante também ter esse cuidado, ter esse ponto, ter esse olhar mais crítico de ver, poxa, tem uma carteira gigante aqui, ver como é que está cada fundo, como é que está rodando, por exemplo, no fundo de papel, se tem inadimplência, como é que está a carteira, quais são os riscos, como é que está a exposição dos ativos, tem operação compromissada, não tem? Vai olhar um fundo de tijolo, cara, como é que está a vacância, prazo médio de contrato, localização dos imóveis, o fundo está tomando alguma inadimplência, e aí, como é que está? Como é que está a questão da distribuição do dividendo? O dividendo está sendo... O fundo está usando muito caixa para manter o dividendo, não está? KNRI e HGLG, por exemplo, estão fazendo isso, direto. Usando caixa para poder sustentar o dividendo. Então, não é só olhar a recomendação e, beleza, vou comprar aqui porque o fulaninho da casa tal falou. Não, peraí, deixa eu entender melhor isso aqui. Deixa eu olhar melhor para isso aqui e ver cada fundo, cada coisa. Pegar os principais pontos. Essa é a parada. Beleza? Galera, temos dúvida? Lembrando, quem tiver interesse na assessoria, pode me chamar no direct, me manda uma mensagem, que daí a gente conversa sobre a assessoria e eu consigo acompanhar a sua carteira de investimentos aqui pela XP. Beleza? Quem tiver na gravação aí do YouTube, me manda uma mensagem no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem está aqui no Instagram, é só me chamar no direct, que daí a gente conversa. Beleza? Então, o que eu tinha separado para falar hoje, eu encerrei aqui. Tá? Deixar um tempinho aqui, para caso alguém queira mandar alguma dúvida, alguma coisa, fique à vontade. Ontem de noite estava gravando alguns vídeos, aí também aproveitei já para gravar as novas aulas da comunidade Geração de Renda, que é a minha comunidade para falar de mídias, para falar de fundos imobiliários, para falar de ação. E agora eu vou falar também de renda fixa, falar de alguns investimentos alternativos. E aí eu estava gravando ontem algumas aulas ali, gravando um pouquinho de renda fixa. Aí já gravei... Aí já gravei 4 aulinhas lá pro módulo de renda fixa. Aí eu tô reformulando todas as aulas. Eu comecei a comunidade em 2022, finalzinho de 21 para 22. E aí eu tô... E aí tô reformulando aqui as aulas e tudo mais. E aí tem o grupo do WhatsApp, tem as aulas lá, tem os módulos lá, as pessoas conseguem ver as aulas gravadas também. Então, a comunidade é um projeto
bem bacana, assim, eu acho bem da hora. É isso aí, galera. Temos dúvidas, estamos tranquilos, boa. Então, que eu tinha separado aí para falar, falei. Então, hoje a gente falou de VRTA, falamos aí do BTLG, falamos aí, tá, da carteira recomendada aqui, do BTG, tá? E aí os pontos de atenção que a gente precisa ter nessas carteiras. Trouxe aqui alguns fundos, a gente falou de liquidez diária, beleza? Então hoje a live falou sobre bastante coisa. Show de bola? Galera, então é isso. Se não há mais dúvida, se não há mais nada, só me resta aqui agradecer. Muitíssimo obrigado pela atenção. Quem não conseguiu assistir a live toda, não tem problema. A live vai ficar salva aqui no Instagram, tá? A gravação aqui do YouTube vai estar disponível também às 7 da noite, vai estar lá. Vai estar disponível também para vocês assistirem, que aí eu compartilho a tela toda aqui do computador. Beleza? Galera, então é isso. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela confiança. Uma excelente terça-feira. Vamos em frente. Valeu!